Que Deus possa falar aos nossos corações nessa noite. Eu tenho uma palavra de Deus para ministrar o teu coração, né? E eu creio que Deus, querido irmão, como Ele sabe tudo aquilo que nós necessitamos, Ele sabe, querido irmão, que muitas vezes você se sente fraco, mas é na tua fraqueza que Ele vai te usar, Ele vai te tornar forte, amém? Diga para o irmão, é na tua fraqueza que Ele vai te tornar forte, amém? Às vezes, querido irmão, você vai se sentir fraco, aí Ele vai te tornar você forte, porque Paulo diz, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Ah, querido irmão, essa fraqueza que Paulo dizia, querido irmão, era uma dependência do Senhor, querido. Muitas vezes, querido irmão, a nossa fraqueza, ela se apresenta para que nós sejamos, querido irmão, cada vez mais dependentes do Senhor. Um homem e uma mulher, meu irmão, dependente do Senhor, quando ele se sente fraco, mas que ele se apresenta a Deus, querido irmão, e diz, Senhor, eu na minha limitação não consigo, mas o Senhor, eu sei que o Senhor é comigo. Aí você vai, querido irmão, enfrentar tudo aquilo que você não vai enfrentar e vai vencer. Como Caleb disse, eu estou forte, como se fosse 40 anos atrás. Estou com 80 anos, mas a minha força é tamanha, é tal, como 40 anos atrás, para entrar e sair. E você estava dizendo, eu estou tão forte para entrar nessa peleja, que eu vou entrar e vou sair. Eu vou entrar, vou vencer e vou voltar vitorioso. Porque eu saí de um servo do Senhor, de um valente de Deus, que não saí qualquer. Você entra na batalha e sai, querido, vitorioso. Diga para mim, você entra e sai vitorioso. Sai vitoriosa, minha irmã. Em nome de Jesus, você entra nessa peleja, minha irmã. Você entra nessa peleja no teu casamento contra o adversário que quer destruir o teu casamento. Você entra nessa peleja e sai vitoriosa. Amém? Você, meu irmão, você entra nessa peleja. Muitas vezes você tem dito aí que parece que está sendo maior do que você. Você entra e sai vitorioso. Por que, pastor? Porque Ele é contigo. Ele diz para Gideão, homem valoroso, eu sou contigo. Ele é com você. Diga para a irmã, Ele é contigo, meu irmão. Ele é contigo, minha irmã. Em nome de Jesus, guarde, querido irmãos, no teu coração. O Senhor é contigo, Ele é conosco. Amém? Para ministrar, querido irmão, a terceira semana da campanha Destemidos. Amém? Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Juízes capítulo 6. Eu quero ler com você do versículo 1 até o versículo 15. Homem valoroso, mulher valorosa. Homem destemido, mulher destemida. Que vai, que alcança, que conquista, que vence, que prevalece. É assim, querido irmão, que o Senhor te vê. É assim que Ele me vê, é assim que Ele nos vê. Homens capazes, mulheres capazes de vencer, conquistar, querido. Aleluia. Vocês encontraram Juízes capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor, do versículo 1 até o versículo 15. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. O Senhor permitiu que os midianitas afligissem o povo durante 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa de Israel, perdão, a folha deu uma mexidinha aqui, eu vou ler novamente o texto, amém? Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. O Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo as mãos dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e nas cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento a Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com o seu gado e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar,
nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Eu paro um pouco aqui, meu irmão, e você viu o que acontecia com o povo quando eles deixavam de adorar e bendizer o nome do Senhor. Quando eles se desviavam do Senhor. Essa parte quando diz assim, olha, o Senhor deu nas mãos dos midianitas. Querido, não era vontade do Senhor que o inimigo fizesse essa destruição sobre Israel. Quando ele disse deu, que ele permitia o inimigo fazer isso, por quê? Porque o povo se afastava do Senhor. Nós vamos ver aqui depois no versículo 10, o que o Senhor fala com o povo através do profeta. Mas aqui, querido irmão, o povo fugia para as montanhas, fazia o caverna nas montanhas, se escondiam com medo do inimigo. Porque eles plantavam, eles preparavam toda a terra, todo o mantimento. O inimigo vinha para destruir, para devastar a terra, a ponto de deixar Israel de tamanha miséria, querido. Acabava com tudo, com bois, com jumentos, com tudo aquilo que havia no meio do povo de Deus. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta dos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos os quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e eu vos dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas vós não destes ouvidos à minha voz. Esse era o grande pecado do povo, querido irmão, não ouvir a voz do Senhor. E nessa noite, querido irmão, para um pouco aqui e ministra a sua vida. Ouça a voz do Senhor. Diga para o irmão aí: ouça a voz do Senhor. Ouça, querido irmão, a voz do Senhor. Aquilo que eu falei, querido irmão, nos dízimos e ofertas. Muitas vezes, meu irmão, nós não vivemos o que Deus tem para nós, porque nos falta, querido, crer na palavra que Deus tem lançado sobre as nossas vidas. Muitas vezes, querido irmão, nós não vivemos os projetos de Deus, porque nós não ouvimos o que Deus tem nos falado. Porque muitas vezes Deus diz: esse é o caminho, vá por esse. Nós, querido irmão, às vezes traçamos outro caminho. Deus diz: não faça assim, faça dessa forma. Mas nós muitas vezes insistimos em fazer, querido irmão, aquilo que nós queremos fazer. E Deus, Ele continua a nos falar, continua a nos instruir, querido. E quando Deus repete, querido irmão, seguidas vezes o mesmo assunto, é porque Ele tem pressa em realizar as suas promessas em nossas vidas. Quando Deus, querido irmão, Ele vai nos orientando, nos ensinando, nos instruindo. Quando Ele começa a repetir determinadas coisas, é porque Ele quer realizar algo em minha vida, e eu estou trilhando um caminho contrário àquilo que Ele tem para mim. Por isso que Deus muitas vezes fala: Nelson, ouça a minha voz, ouça o que eu estou te dizendo, faça assim. Eu continuo fazendo errado. Ele, por me amar, Ele continua a me orientar, a me ensinar, querido. E é assim que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida: te orientar, te ensinar, para você, querido irmão, viver o que Ele tem para você. Amém? Deus não tem uma vida de miséria para você. Diga para o irmão: Deus não tem uma vida de miséria para você. Deus não tem uma vida de derrota para você. Diga para ele: Deus não tem uma vida de derrota para você, meu irmão. Deus não tem, querido irmão, uma vida de separação para você, casal. Família bendita e abençoada. Deus tem, querido irmão, é união, é paz, é amor. Mas pastor, por que às vezes está acontecendo isso? Porque, querido, muitas vezes um ou outro escolhe um caminho. E aí, querido, não tem como, se não for o caminho do Senhor. Porque não pode dois andar juntos se tiver um pensamento. Não anda, querido. Por isso que Deus diz: ouça a minha voz, ouça o que eu disse. E Ele disse: o grande problema seu, aqui eu faço uma conjectura, o grande problema seu, Israel, vocês estão vivendo isso porque vocês não ouviram a minha voz. Mas como Deus, querido irmão, eu disse, quando Ele repete, Ele está acelerando um processo para realizar as suas promessas, as suas obras em nossas vidas, querido. Assim era com o povo de Israel. O povo pecava, o povo afastava da vontade dele, o povo não ouvia a voz dele, mas ele sempre preparava um remanescente para orientar e instruir o povo. E aqui, meu irmão, no versículo 11, ele escolhe Gideão. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo,
varão valoroso. Olha como o anjo já chega cumprimentando Gideão. O Senhor é contigo, varão valoroso. Diga para a pessoa que está do teu lado: o Senhor é contigo, homem valoroso. O Senhor é contigo, mulher valorosa. O Senhor é contigo nesta peleja. Amém. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é jeito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Ele fez um questionamento ao Senhor: o Senhor fez tantas coisas por nós, foi dito que o Senhor fez isso, fez aquilo, e agora nós estamos aqui nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, livrarás a Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Ele continua falando de um assunto, querido, mas Deus já está falando de outro. Ele está questionando Deus: mas Deus, o porquê disso, o porquê daquilo? Deus, querido irmão, está olhando para o que Ele quer realizar, não para aquilo que está pensando. E Deus está olhando, querido meu irmão, o que Ele quer realizar através da sua vida. Não que muitas vezes você fique aí pensando, imaginando. Ele permanece firme nos propósitos que Ele tem para você. Ele não muda, querido. Ainda que você mude assunto com Ele, Ele vai permanecer firme naquilo que Ele declarou, vai fazer sobre a sua vida. Então o Senhor orou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Senhor, eu para essa missão sou um improvável. O Senhor vai escolher a mim, esse improvável, esse fraco, esse covarde? Não sou eu. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Você vê, meu irmão, ele continua a falar com o Senhor da sua fraqueza, da sua limitação, e o Senhor não muda, André, o que ele está falando com Gideão, o que ele quer realizar através da vida dele. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal, para que demonstre que o Senhor fala comigo. Aqui, querido, eu paro por aqui. Ele estava pedindo sinais para o Senhor. Ele estava ali. Depois você pode ler o texto em casa. Eu fui lendo aqui, até passei um pouco do 15. A leitura da vida de Gideão é tão assim empolgante, é tão maravilhosa, que a gente quer ler toda, né? Poderia ler até o capítulo 8, né, do 6 ao 8, mas seria muito extensa a leitura, e depois você pode ler como lição de casa e você vai ver o que Deus fez através da vida de Gideão. Mas aqui, querido irmão, nós vimos que Gideão estava em todo momento se questionando o Senhor, da sua limitação, da sua fraqueza, dos seus medos. Mas o Senhor via Gideão um homem valoroso, um homem valente. É assim que Ele te vê. Amém? Vamos orar para que o Senhor nos capacite para ministrar essa palavra em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eu quero te agradecer, Deus, por tudo aquilo que o Senhor já realizou nessa noite, através das ministrações do louvor, papai, orações pelos dízimos, pela oração, Deus, de cura. Eu creio que o pastor Ricardo foi curado, tocado, Deus, pelo Senhor poderosamente. Nós tomamos posse de cada palavra, Senhor. Mas como Deus, o Senhor ainda tem muitas coisas para realizar nas nossas vidas nessa noite, eu quero pedir que o Senhor me use, Deus, poderosamente para ministrar essa palavra aos teus filhos, Pai, nessa noite, papai. Em nome de Jesus, que o Senhor me capacite, que o Senhor me instrua, que o Senhor fale através da minha vida, Pai, que diminua eu, que o Senhor cresça em todo momento nesse lugar, papai. Eu sei, Deus, que eu sou limitadíssimo, Pai, eu sei que eu sou falho, eu sei, Deus, que eu não sou humanamente falando capaz, mas em Ti eu posso todas as coisas, porque é o Senhor que me capacita, e eu estou aqui capacitado por Ti, Espírito Santo, para fazer a Tua obra. Que o Senhor me use poderosamente nessa noite. Toque em cada coração, Senhor. Eu te peço, Pai, que tudo aquilo que o inimigo tentar lançar na mente, Pai, no coração, Senhor, Deus, que caia por terra agora, Papai, e que haja um lugar, Deus, especial para a Tua palavra entrar, Deus, e transformar a vida desse homem, transformar, Pai, a vida dessa mulher, em nome de Jesus Cristo. Porque eu creio, Deus, que o Senhor tem honra para ele nessa noite, Pai. Eu creio, Deus, que o Senhor tem, Deus, capacitação, Deus, para esses que se sentem incapazes, Pai, nessa noite. E certamente, Pai, nós sairemos daqui, Deus, valentes, valorosos, destemidos para viver cada plano, cada projeto que o Senhor tem para nossas vidas. Assim oro, papai, e assim eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém e graças ao Senhor. Amém, meus queridos. Como eu estava falando, querido, a respeito de Gideão, ele foi escolhido pelo Senhor para ser um juiz
para ser aquele que iria julgar Israel nesse tempo de dificuldade que eles estavam vivendo. Porque era assim que acontecia nesse tempo, querido. Israel não tinha rei, tinha um juiz, era um homem que era levantado por Deus, aqui no texto aqui, o Gideão, mas nós, a semana passada falamos sobre Baraque, sobre Débora, teve Sansão, tivemos vários juízes que Deus levantava no tempo de dificuldade a qual o povo estava passando. O povo se afastava da vontade de Deus, o castigo vinha por conta do pecado. Deus levantava um remanescente, Deus levantava um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo para dirigir o povo, para instruir o povo através da palavra do Senhor, para libertar o povo das mãos do inimigo, das mãos dos opressores. E aqui, querido irmão, nessa situação aqui, Deus escolheu a quem? Escolheu a Gideão. Porque o povo vivia, querido, afastado da vontade do Senhor. Como nós lemos aqui no versículo 10, o povo não ouvia a voz do Senhor, o povo se desviava da vontade de Deus. E quando, querido irmão, o povo não ouve a voz do Senhor, querido, o povo peca, o povo falha, o povo erra. Deus sempre instruiu o seu povo para viver segundo a tua vontade, segundo o teu querer, segundo as tuas palavras. Mas eles, querido irmão, tinham um coração duro, querido, coração de dura serviço. Ele serviu Deus por um tempo, quando tudo estava bem, ele se desviava da vontade do Senhor. E nós já vimos, querido irmão, muitas e muitas pessoas a fazer dessa forma. As pessoas vêm na casa do Senhor, buscam a presença de Deus, quando tudo está resolvido, quando tudo está restaurado, quando ela alcança aquilo que ela vem buscar, querido. E Deus, ele, por ser um Deus bondoso, maravilhoso, mesmo sabendo que a intenção do coração daquela pessoa é não permanecer na casa dele, ele vem e realiza as grandes obras nessa vida. Mas a verdade é que as pessoas, elas dando por satisfeitas, conseguindo aquilo que elas queriam, elas não são gratas. O que elas fazem? Começam a se afastar da presença do Senhor. Elas afastam, aí o que acontece, querido? Entra na vida de pecado novamente, aí vem a consequência do pecado, o castigo. Mas Deus, ele é mau, ele castiga? Não, querido. Quando nós vivemos algo ruim, é porque as nossas escolhas foram escolhas ruins. As nossas escolhas foram escolhas erradas. Quando eu escolho mal, quando eu escolho errado, querido, a minha vida, ela vai dar errada. Por quê? Porque eu fiz uma má escolha. Eu compartilhava com a Kátia, com o pastor Ricardo aqui, a respeito de muitas pessoas que saem da casa do Senhor, querido. Está aqui, está vivendo um propósito aqui, ou em outra igreja, elas saem. Aí os filhos vão para o mundo, que se perdem. Aí elas ligam para a gente: pastor, pastora, meu filho está assim, aconteceu isso com meu filho, tem como o senhor vir aqui conversar, aconselhar? Mas ele não olha, querido, que a decisão foi dele, a escolha foi dele, de sair onde Deus estabeleceu algo sobre a vida dele. Aí ele sai, querido, ou a família sai, os filhos, querido, se desviam. Por quê? Porque eu não encontro uma firmeza na família, não encontro, querido irmão, uma base, uma firmeza em estar em um lugar e permanecer firme. Por isso nós precisamos, querido irmão, atentar muito para as nossas escolhas, porque a tua escolha pode afetar, pode prejudicar não só você. A tua má escolha, melhor dizendo, ela pode afetar a tua vida, pode afetar a tua família, pode afetar muitas pessoas à sua volta. Por isso que nós devemos, querido irmão, ter muito cuidado com aquilo que nós vamos escolher, com aquilo que nós vamos fazer. Gideão aqui questionou o Senhor, mas o Senhor disse que era conosco. O que é que aconteceu com tudo aquilo que eu ouvi falar das suas maravilhas que o Senhor fez no meio do teu povo? O Senhor tirou o povo do Egito, o Senhor fez grandes maravilhas. O porquê agora nós fomos entregues nas mãos do midianita? Ele fez um questionamento, querido, e Deus, ele não olhou para aquele questionamento. Ele olhou: vá e liberte o povo, vá e faça assim. Ele foi escolhido, querido. Por que ele foi escolhido? Por ser um homem forte, um homem corajoso? Não. Ele mesmo disse aqui no versículo 10: a minha família é a menor, eu sou o mais fraco da minha família ainda. Ele se sentia o que ali, pastor? Ele se sentia improvável. Ele se via como uma pessoa improvável, querido irmão, diante daquilo que estava diante dele, diante daquilo que Deus tinha falado para ele. E Deus me perguntou, e eu te faço essa pergunta para você: como você se sente diante daquilo que Deus tem colocado diante de você? Como você se sente, querido, quando Deus te mostra algo para você viver, algo para você conquistar?
Quando Deus te mostra um desafio para você vencer, e quando Ele te mostra algo é para você vencer, amém? Diga para o irmão, quando Deus te mostra algo é para você vencer. Quando Deus te entrega algo, meu irmão, é para você conquistar, amém? Diga aí, quando Deus te entrega algo é para você conquistar, meu irmão. Profetiza a vida do irmão que está do teu lado, amém? Porque Deus não vai te entregar nada, André, que você não vai viver. Porque Ele sabe que Ele pode fazer na sua vida, através da sua vida. Mas nós nos olhamos, querido irmão, nos sentimos incapazes, pessoas improváveis. Ah, pastor, mas não sou disso que é para se sentir fraco, dependente. É diferente, meu irmão. Paulo diz, quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Quando eu estou fraco, querido irmão, ele estava dizendo, quando eu estou dependente do Senhor, quando eu me desarmo, quando eu me rendo na presença do Senhor, eu me torno uma pessoa fraca humanamente falando. Mas em Deus eu sou forte. É diferente de eu me sentir improvável, incapaz. Você está me entendendo, meu querido? Amém? Amém, amém? Porque, querido, quando eu me coloco diante de uma situação e eu falo, eu sou um improvável, eu estou declarando que Jesus não está comigo. Quando eu olho para uma situação que Deus, querido irmão, me colocou um desafio para mim vencer, que eu estou com o Senhor, Ele vai colocar desafios na minha vida. Deus vai colocar desafios para você. Amém? Diga para o irmão, não se assuste não, diga para ele antes, não se assuste não. Deus vai colocar desafios para você. Amém? Você que está em casa, querido irmão, também não fique assustado, porque às vezes, querido irmão, quando nós falamos assim, Deus vai colocar desafios, Deus vai entregar uma luta para você, a gente já fica assustado, fica com medo. Uma certa vez, querido irmão, tinha uns irmãos aqui, eu falei assim para eles, olha, vai visitar uma família. Eles foram visitar essa família. Chegou lá, meu irmão, a casa era uma idolatria terrível, era um negócio complicado a casa. Eles fizeram a visita, foi bênção, né? Depois a família veio, se converteu, veio aqui para cá do Senhor, se batizaram, não estão mais na igreja porque mudaram de cidade. Mas a verdade é que eles vieram me questionar depois. Mas pastor, aonde o Senhor nos enviou? O Senhor levou, a gente foi para uma casa aí, o povo é idólatra, foi uma luta. Assim, você queria que eu enviasse você para onde? Para a casa do irmãozinho para tomar um café com bolo? Deus mandou você para um desafio para ganhar uma família. Porque às vezes, querido, quando a gente fala desafio, as pessoas ficam assim, ai pastor, eu fico temeroso. Nós cantamos aqui, o grande eu sou, o inferno estremece ao ouvir o som dele, o som da voz do Senhor. E Deus vai te levar a viver desafios, querido. Aí pastor, é para enfrentar demônios? Depois nós vamos ver aqui. E é para enfrentar demônios também, diga para a irmã, é para enfrentar demônios também. Amém? É para enfrentar desafios, querido, grandes. E Deus vai nos enviar, mas os irmãozinhos acharam que eu ia enviar eles para uma casa para tomar um café com bolo. Não que seja errado de tomar um café com bolo, né? Um cafezinho com leite, com bolo é muito bom. Se você fizer na sua casa e nos convidar, nós vamos, com o maior prazer. É maravilhoso, um pãozinho de queijo, né, Dinho? Um queijinho, que bom. Mas há dias, querido, que você não vai ter bolo nem queijo não, viu? Diga para o irmão, tem dia não vai ter bolo nem queijo não. É, querido, aí eu falei assim, irmãos, glorifica o Senhor. Glorifica Jesus, porque vocês foram lá, expulsou o demônio, a idolatria daquela casa. Vocês vão colher frutos dessa visita. E não é que colheram, depois a família veio se render aos pés do Senhor. Mas a verdade é, querido irmão, que quando nós falamos, Deus vai colocar você diante de desafios, muitos recuam. Uns não querem enfrentar os desafios. Ah, meu irmão, quanto mais desafios você enfrentar, mais vitorioso você vai ser. Quanto mais coisas que Deus colocar na tua mão, querido, para você fazer, mais vitórias você vai ter, meu querido. Aqui Gideão foi chamado para ver um grande desafio, porque todo o povo, querido irmão, escondia, ficava escondido com medo. Mas Deus viu naquele homem, querido, a atitude. Por quê, pastor? Porque enquanto todo mundo estava se escondendo nas montanhas, fazendo buraco no meio dos morros, se escondendo, ele estava no lagar, malhando trigo. Deus viu aquele homem, aquela atitude daquele homem. Parece que enquanto todos estão entregando, plantando e entregando para o inimigo, ele está procurando guardar. Ele está usando de estratégias, querido. Ele não está se rendendo diante da vontade do inimigo, mesmo se considerando um covarde, um medroso. O que é isso que ele dizia? Eu sou improvável, eu sou fraco, eu sou medroso, eu não tenho coragem alguma. Como o Senhor pode usar um homem como eu, um medroso? Mas
Mas Deus viu que ele não era um medroso. Ele poderia se ver como medroso, Sandra. Ele poderia se ver como um improvável. Mas ele, diante de toda aquela situação, ele estava tendo uma atitude. Diga para o irmão, nós precisamos ter atitude. Sabe por quê, querido? Em meio àquilo que tiver à sua volta, querendo te sufocar, você vai encurvar a cabeça? Vai entregar para o inimigo? Eu falei aqui de casamento. Talvez você aqui não esteja vivendo uma dificuldade no teu casamento. Talvez possa ter alguém nos assistindo pela internet que está vivendo algo no casamento. Ou algum problema familiar com os filhos. Aí, em meio a tudo aquilo que o inimigo tem se levantado diante daquele desafio, qual é a sua atitude? Encurvar a cabeça, se esconder? Ou ter uma atitude? Que o que Deus quer de nós que dê atitude. Improvável? Não. Pastor, eu posso até ser limitado. Posso não ser capaz, mas eu vou tentar algo. É isso que Deus requer de mim, de você, meu querido irmão. Em meio àquilo que muitas vezes tem se levantado, uma atitude. Um posicionamento. Era isso que aconteceu com o Gideão. Ele estava ali. O lagar é para quê, pastor? É para pisar uvas? Para extrair o suco da uva. Não era para malhar trigo no lagar. Mas isso eu vou malhar o trigo no lagar. Porque talvez aqui o inimigo não vai vir. Porque ele quer trigo. E aqui, eu estou aqui fazendo o meu trabalho. Quietinho, querido, ali trabalhando. Malhando um trigo no lagar. Como é que Deus vem e se apresenta a ele naquela situação? E como é que Deus sauda Gideão? Gideão, homem destemido. Gideão, homem valoroso. Mas eu valoroso? Por quê? Porque você tem atitude. Diga para o irmão, você tem atitude, meu irmão. Você tem atitude diante daquilo que está acontecendo. É não entregar, querido irmão, a família para o adversário. Desistir. É ter uma atitude de fazer algo. Mas o que eu devo fazer quando não sei o que fazer? Vá para os pés do Senhor. Vai orar. Vai buscar instrução. Ele vai dizer para você o que fazer. Diga para o irmão, ele vai dizer para você o que fazer. Ele vai te orientar, meu irmão, o que você deve fazer. Mesmo que você, nessa situação, se veja como um improvável. Que é isso que Gideão se via, um improvável, um homem incapaz. Mas como Deus via ele? Como um homem valoroso. Como Deus te vê? Pode dizer, hein? Como Deus te vê, homem? Como Deus te vê, mulher? Ah, mas foi tão fraquinho. Dinho, acho que ninguém está observando que Deus está olhando para eles, não. Como Deus te vê, homem? Como Deus te vê, mulher? É assim que Deus te vê, homem, assim que Deus te vê, mulher. Ainda que você se sinta incapaz, improvável, Deus te vê um homem valoroso, uma mulher valorosa. O que é esse, pastor? Um homem valente, uma mulher valente, querido. Não deixe o inimigo te mostrar para você aquilo que ele é. Que ele é mentiroso, ele é covarde, ele é oportunista, ele é derrotado. Mas você não, você é vitorioso, você é vitoriosa. Em nome de Jesus, querido irmão, guarda essa verdade no teu coração nessa noite. Gideão estava ali, se sentindo um homem incapaz, um homem improvável, um homem fraco, um homem medroso. Mas Deus, querido irmão, viu o que ele podia fazer através de Gideão. Porque ele era um homem de atitude. Era um homem que tinha, querido irmão, mesmo em meio à dificuldade, ele buscava fazer algo. Ele buscava alguma solução, mesmo sabendo que seria o mínimo que ele pudesse fazer. E às vezes, meu irmão, nós nem o mínimo buscamos fazer. Nós preferimos entregar, querido, o sonho, entregar aquilo que Deus confiou em nossas mãos.
Por isso nessa noite o Espírito Santo fala comigo e com você, para nós termos atitude em meio àquilo que muitas vezes está à nossa volta. Porque se nós formos colocados em desafios, querido irmão, se nós formos colocados, querido irmão, em meio às batalhas, é porque certamente Deus sabe que através da sua vida, Ele pode fazer algo poderoso. Que através da minha vida, da sua vida, Ele pode fazer, querido, grandes maravilhas nessa terra. Em nome de Jesus, que você se sinta um homem, querido irmão, capacitado pelo Senhor. Que você se sinta uma mulher encorajada e capacitada pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Que mesmo que pareça não ter saída, Deus não vai te colocar em algo que você não possa fazer. Porque humanamente nós vamos olhar e não vamos ver solução. Gideão na sua limitação, ele não via solução alguma talvez. Ou talvez a única solução era aquela, somente malhar o trigo aqui no lagar. Mas ele tinha uma atitude. Mas se olhando no geral, talvez ele pode dizer, Deus, o que eu estou fazendo? Só malhando o trigo. Mas era algo para Deus sondar o coração dele, saber que através dele, Deus podia fazer grandes coisas. Que através de Gideão, Deus poderia libertar o povo de Israel, e assim aconteceu. E assim foi que ele fez, querido. Ele foi poderosamente usado pelo Senhor. Você pode ir em casa depois. Mas até aqui, querido, antes de ter um encontro com o Senhor, ele sentia uma pessoa improvável. Mas após ter um encontro com o poder do Espírito Santo, após ter um encontro com o Senhor, ele sentiu um homem capaz. Porque ele falou, Senhor, ele pediu algumas provas e Deus assim se revelou a ele. Ele disse, realmente Deus é comigo. Porque Deus falou, eu sou contigo, homem. Eu te enviei, eu te chamei, eu te escolhi. Deus é contigo, homem. Deus é contigo, mulher. Ele te chamou, Ele te escolheu. Amém? Diga para o irmão, o Senhor te chamou, Ele te escolheu. Porque Ele é contigo, meu irmão. Se Ele te chamou, se Ele te escolheu, Ele vai com você. Amém? Diga aí, Ele vai contigo. Porque Ele te chama de valoroso, Ele te chama de valorosa. Ele te chama de capaz. Porque é assim que Deus te vê, querido. É assim que Deus olha para você, Ele enxerga você. Não como muitas vezes você se olha no espelho e se enxerga como uma pessoa incapaz, uma pessoa improvável. Não, os olhos do Senhor em você é diferente. O que Ele olha, o que Ele pode ver e o que Ele pode fazer através da sua vida é poderoso. Nós só precisamos, querido irmão, ter essa certeza, essa verdade nos nossos corações, que Jesus mesmo disse para os seus discípulos. Porque quando nós vimos os discípulos, queridos irmãos, eram homens improváveis, homens incapazes, homens que a sociedade nenhuma dava nenhum crédito para eles. Mas o Senhor viu, Jesus olhou para aqueles homens e sabia do potencial que havia sobre a vida de cada um, do que Ele poderia fazer através da vida de cada um daqueles homens. E Ele chamou, querido, aqueles homens e realizou sua grande obra na sua vida e através das suas vidas. Mas em Marcos, gostaria que você abrisse lá, por favor. Jesus, após ser crucificado, após cumprir aquilo que Ele veio, querido irmão, fazer, morrer na cruz, para nos resgatar do pecado, para nos resgatar, querido irmão, da morte, nos trazer vida e vida eterna. Em Mateus 16, no versículo 15, em Marcos capítulo 16, versículo 15, o Senhor Jesus, ele antes de subir aos céus, antes de assentar à direita do Pai, Ele dá uma instrução para os seus discípulos, no capítulo 16, no versículo 15. Sabendo do potencial que havia naqueles homens, porque o Espírito Santo era o potencial daqueles homens. Sabendo o que Ele poderia fazer através da vida daqueles homens, Ele disse para eles assim, olha, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Ide. O Senhor diz para mim, para você, para nós irmos. Porque, pastor, Ele manda eu ir? Porque Ele está comigo, Ele está com você. Amém? Diga para o irmão, eu disse algo poderoso, querido, você talvez estava lendo o versículo e não prestou atenção. Ele mandou ir, porque Ele está contigo. Ele disse, ide. Ele disse para o discípulo, Ele disse para mim e para você, porque esse ide aqui é para a igreja, é para aqueles que têm o Senhor como sua rocha, como seu grande eu sou. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ide e conquistai, ide e vencei.
E ele decide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esses sinais, que sinais, pastor? Os sinais que a igreja, querido irmão, ela faz através do nome de Jesus Cristo. Esses sinais seguirão aqueles que creem. E quem crê, querido irmão, nos sinais que Deus pode fazer através da sua vida. Quem crê, meu irmão, diga amém. Diga amém, meu irmão, se você crê nessa verdade. Querido, quando o Senhor chamou Gideão, ele disse: vá, homem valoroso, que eu sou contigo. Vá, liberte o meu povo. Vá, liberte Israel das mãos dos midianitas. Vá, derrota o adversário. E o Senhor diz para mim nessa noite, diz para você: ide. Jesus diz para você ir, para você anunciar, para você falar, para você libertar, para você curar, querido. Amém? E ele diz que os sinais vão seguir aqueles que crerem. E eu volto agora aqui falando, querido irmão, aquilo que eu falei no início, nos dias das ofertas. Porque os sinais não creem muitas vezes. Porque os sinais não nos seguem, pastor? Porque muitas vezes, meu irmão, nós deixamos de crer que o Senhor está conosco. Ele é contigo. Se Ele te mandou ir, você tem que ir, meu irmão. Se Ele mandou você fazer, você tem que fazer. Você tem que crer na verdade que Deus declarou sobre a sua vida, que Ele vai estar sempre com você, que Ele não vai te abandonar, que Ele não vai te deixar. Pastor, eu tenho dificuldades em algumas áreas. Às vezes, querido, eu tenho conversado com muitas pessoas com problema de vício. Qualquer tipo de vício, querido. E ela diz: pastor, eu não consigo vencer. Mas eu digo: você consegue vencer, filho, porque Deus está com você. Ele te mandou você ir. Vá e derrote esse adversário. Porque isso não pode ser maior que o Deus que você serve. Porque os sinais vão seguir aqueles que crerem. Os milagres vão seguir aqueles que crerem nos milagres. Jesus não nos mandaria ir fazer algo se Ele não nos desse o poder, a autoridade, a capacitação. Ali você olha, querido, muitas vezes você pode se sentir improvável, você pode sentir, mas não é isso que Deus olha para você. Ele te vê como improvável. Ele vê você provável, porque Ele pode fazer grandes coisas através da sua vida. Ele diz assim no versículo 18: pegarão na serpente e beberão alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nós oramos aqui por cura. Eu creio na cura do pastor Ricardo. Eu creio que Deus vai curar vidas nessa noite aqui, em nome de Jesus. Como Ele vai curar as vidas que estão em casa. Os sinais vão seguir aqueles que creem, sim. Nós somos a igreja que crê nos sinais e as maravilhas. Nós cremos que Deus pode realizar grandes coisas através das nossas vidas, amém? Em nome de Jesus, querido. Por isso que Ele diz para você: vá, homem valoroso. Vá, mulher valorosa. Vá porque eu sou contigo. Vá porque eu te enviei. Vá porque eu te mandei. Ah, filha amada, se ele te mandou você interceder, orar pelo teu casamento, vá e você vai conquistar e vai vencer tudo aquilo que está querendo oprimir a tua casa, a tua família. Porque o inimigo não vai destruir a tua casa, em nome de Jesus, amém? Profetiza na vida do irmão: o inimigo não vai destruir a tua família, ele não vai destruir a tua casa, meu irmão, ele não vai destruir, filha amada, o teu trabalho. Porque às vezes, querido, eu falo de família aqui, mas o inimigo às vezes ele quer destruir a família, tirando o trabalho, trazendo a escassez. Era assim que os midianitas trabalhavam no meio do povo de Israel. Ele minava, querido irmão, as finanças do povo. Ele vinha roubar, ele vinha destruir. Em nome de Jesus, o inimigo não vai tocar nas tuas finanças, em nome de Jesus. O inimigo não vai tocar no teu trabalho, em nome de Jesus. Eu declaro a tua vida próspera, uma vida de prosperidade em Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, que vamos tomar posse de cada verdade, cada palavra que Deus tem ministrado aos nossos corações. Eu declaro que esse ano 2020 vai ser um ano onde nós que estamos destemidos no Senhor, nós que somos corajosos no Senhor, vamos ir, querido irmão, como o Caleb disse, vamos entrar na peleja e vamos sair vitorioso. Nós vamos entrar, querido irmão, contra tudo aquilo que o inimigo tem tramado contra a família, nós vamos sair mais que vitorioso. Tudo aquilo que o inimigo tem tramado contra o teu trabalho, nós vamos sair mais que vitorioso, em nome de Jesus. Os ministérios, querido irmão, que Deus tem estabelecido sobre essa casa, nós vamos ser mais que vitoriosos, em nome de Jesus. Porque aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus preparou para nós vivemos, nós, queridos, vamos viver e vamos conquistar, em nome de Jesus. Nós só precisamos, querido irmão, saber que Deus nos chamou para viver grandes coisas.
Deus nos escolheu para viver grandes coisas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus, querido irmão, possa te ver, ou melhor, que você possa saber que Deus te vê como um homem valoroso. Que você possa saber que Deus te vê como uma mulher valorosa, uma mulher destemida, uma mulher conquistadora, uma mulher, querido irmão, que prevalece, que vai e vence, querido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.